O dog do Reddit. Minha ex me traiu e me mostrou o dedo do meio. Agora eu estou vivendo a vida que ela queria com a ex-amiga dela. Eu nunca acreditei que alguém precisasse ser a pessoa mais nobre na vida. Se alguém te faz mal de forma deliberada, sabendo exatamente o que está fazendo, mesmo assim o faz e você acaba se machucando no processo, então não há motivo para você se colocar numa posição superior. Mesmo que leve anos para se vingar. No meu caso, eu não precisei esperar anos. Mas estou feliz por não ter me contido em me vingar da safada infiel que eu chamava de minha esposa. E estou contente que a minha vingança acabou me levando por um caminho muito melhor. Eu, um homem de 35 anos, fui casado com minha ex-esposa, uma mulher de 32 anos, por 6 anos até algumas semanas atrás, e nós namoramos por 3 anos antes disso. Para facilitar, vou chamá-la aqui de Lily. Eu estava em uma festa organizada por um dos meus amigos e ela era amiga de um dos amigos dele. Isso significava que meu amigo não a conhecia muito bem, então decidi arriscar e me aproximar dela. Ela foi muito receptiva e tinha um bom senso de humor, e isso foi o que realmente chamou minha atenção, além de sua aparência. A partir daí, começamos a namorar e as coisas foram bem tranquilas. Então, eu pedi sua mão em casamento 3 anos depois de namoramos, e foi isso. Entretanto, durante os 6 anos em que estivemos casados, notei que, uma vez que ela decidia que não gostava de alguém, essa pessoa podia fazer de tudo para tentar se reaproximar dela. Mas isso não levava a nada. Nesse sentido, ela era bastante difícil de lidar, e eu tentei conversar com ela sobre isso, mas não adiantou muito. O lado positivo foi que esse temperamento raramente tinha algo a ver comigo, então era fácil deixar passar. Menciono esse defeito porque ele teve um papel importante em toda essa história. Para que tudo fizesse sentido no meu relato, preciso falar também de uma mulher que chamarei aqui de Daisy. Daisy e Lily costumavam ser muito, muito boas amigas. Pela forma como ela me contava, elas eram inseparáveis. Parecia um relacionamento muito saudável, e era exatamente o tipo de amizade que eu desejava ter para mim. O problema começou com algum mal-entendido. Eu realmente não consigo lembrar dos detalhes, e Lily não deu a Daisy o benefício da dúvida quanto às suas atitudes. Para ser sincero, na época cheguei à conclusão de que Daisy estava errada, mas não de forma maliciosa. Parecia apenas que algo havia saído do controle e alguém se sentiu ofendida. Claro que Daisy tentou se desculpar inúmeras vezes, mas minha ex-esposa teimosa se recusava a ouvir qualquer coisa que ela dissesse. Isso deveria ter sido um sinal de alerta para mim, já que elas se conheciam há muito mais tempo do que eu conhecia Lily. Mesmo assim, para Lily era muito fácil não dar à amiga o benefício da dúvida. Olhando para trás, parecia que Lily estava tentando tirar vantagem da ofensa que Daisy tinha contra ela. Mas, quando você faz isso, espera que a outra pessoa se humilhe. No entanto, não parecia que Lily quisesse isso, pois ela continuava sem aceitar as desculpas, mesmo que fossem oferecidas todos os dias durante um ano. Cheguei ao ponto de ter que parar de conversar com Daisy. Não digo que éramos extremamente próximos, mas achei Daisy uma pessoa muito amável. Conversar com ela era agradável e ela gostava da maioria das coisas que Lily e eu apreciávamos, o que a tornava uma companhia fácil em muitas ocasiões. Mesmo assim, tive que me afastar, pois a última coisa que eu queria era ser pego no meio de uma briga dessas. Era óbvio quão caótico tudo poderia se tornar quando, de repente, Lily não hesitava em falar mal de Daisy ou deixar escapar informações pessoais dela. Eu estaria mentindo se dissesse que não ficava enojado com esse tipo de comportamento dela na época. Mas, afinal, essa era minha esposa. Era uma das muitas coisas repugnantes, mas que eu ainda aceitei e amava nela. Olhando para trás, sei que a situação em que eu me encontrava com ela não era saudável, pois tornava difícil confrontá-la. Isso não quer dizer que os confrontos não acontecessem, mas significava que eu tinha que escolher muito bem as palavras, já que eu nunca descartava a possibilidade de ser uma vítima dela e ela jamais admitir seus erros. Com tudo isso exposto sobre Daisy e sobre como ela e minha ex-esposa deixaram de se falar, o problema mais recente começou quando cometi um erro estúpido em casa. Fiz algo idiota na cozinha e acabei estragando um utensílio. Lily ficou tão furiosa que, mesmo quando ofereci substituí-lo, já que era algo que podia ser reposto, ela não quis ouvir nada do que eu tinha a dizer. Ela simplesmente continuou gritando e fazendo uma cena, o que me irritava demais. Então, da próxima coisa que eu ouvi e percebi, eu retruquei. E assim começou uma briga totalmente desordenada que durou quase uma hora. Ao final, simplesmente parei de falar com ela. Eu não conseguia continuar alimentando aquela discussão, especialmente quando parecia que eu estava falando com uma parede. Ela subiu as escadas, depois desceu, se arrumou e saiu de casa. Tenho certeza de que ela queria que eu dissesse algo, mas me recusei completamente de fazer isso. Ela tentou me forçar a conversar ou impedi-la de sair, o que me pareceu extremamente infantil. E o que aconteceu com a comunicação entre adultos? Eu sei que foi minha culpa, pois já conhecia seus sinais de alerta quando se tratava de confrontos, e confesso que eu fiz muito pouco para me proteger, seja me afastando dela ou impondo limites. Ela voltou para casa às 3 da manhã, visivelmente bêbada.
Ela estava um verdadeiro desastre, o que só me irritou ainda mais, pois ela sabia exatamente o que estava fazendo o tempo todo. Ela se arrumou para sair de casa, mas não pensou no suficiente para voltar num estado que a fizesse parecer uma adolescente que teve acesso a bebidas. Eu não suporto quando as pessoas não conseguem controlar a bebida e acabam bebendo até perderem os sentidos. Eu perguntei de onde ela estava vindo, mas sua única resposta foi me mostrar o dedo do meio e subir as escadas. Acho que, naquele momento, eu estava tão irritado que não conseguia me conter. Então, segui-a pelas escadas e continuei perguntando de onde ela estava vindo. Felizmente, segui-a, pois em determinado momento ela escorregou, caiu para trás e teve muita sorte de eu estar lá para segurá-la. Isso foi absolutamente vergonhoso para mim. Finalmente, subimos e eu perguntei novamente, enquanto ela foi se deitar na cama, ainda totalmente vestida. Não consigo ter certeza do que ela disse, pois estava tudo abafado, mas juro que soou de uma maneira estranha. Ela disse: "Confie em mim, você não quer saber." Aquilo não era o tipo de coisa que um marido quer ouvir quando sua esposa volta para casa. Ela estava absolutamente fora de si, bêbada e vestida de forma nada modesta. Adormeceu, e quando tentei acordá-la, ela estava praticamente desmaiada. Então, soube que não valia a pena insistir naquele momento. Confrontá-la pela manhã seria mais produtivo, mas como sabia que ela não estaria consciente tão cedo, decidi vasculhar o telefone dela, imaginando que poderia descobrir para onde ela tinha ido naquela noite. Demorei apenas um segundo ao acessar a galeria do celular para perceber que ela tinha ido a uma boate com uma de suas amigas que eu já sabia que era mais festeira. A noite começou com fotos delas juntas, mas logo, ao chegarem à boate, o mesmo cara começou a aparecer repetidamente nas fotos. As imagens pararam por lá, e eu não consegui saber o que aconteceu depois. Porém, a última foto foi tirada 2 horas antes de ela voltar para casa, o que me fez sentir a necessidade de descobrir o que aconteceu nesse período. Fui até as mensagens de texto, já que conhecia a amiga com quem ela saiu, creio que foi enquanto ela subia as escadas, e vi que ela havia enviado uma mensagem para a amiga dizendo: "Vamos sair. Eu preciso sair desta casa. Ele está me enchendo o saco." Depois, a amiga respondeu, empolgada e comentando como fazia tanto tempo que elas não saiam juntas, e lhe perguntou: "Que tipo de clima você quer?" "Aquele que o deixe com ciúmes." Nem preciso dizer, essa parte me enlouqueceu, pois foi mais um sinal de como ela estava consciente ao tomar aquelas decisões terríveis. Ela não considerou apaziguar as coisas, pelo contrário. Lembrando que toda essa confusão começou porque, sem querer, eu estraguei um dos pequenos aparelhos de cozinha dela, e me desculpei tentando consertar as coisas. Mas a resposta dela foi tentar me machucar intencionalmente o máximo que pudesse naquele momento, o que me deixou extremamente triste. Eu provavelmente jamais saberia o que tinha acontecido, se não fosse pelo fato de que aquela péssima amiga de Lily, com quem ela saiu, de forma surpreendentemente cuidadosa, lhe enviou uma mensagem no final da noite dizendo: "Acho que é melhor você ficar segura hoje. Me mande uma mensagem quando chegar em casa." Acho que, com isso, consegui juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Ela foi à boate com a amiga com o intuito de me deixar com ciúmes. Lá, ela conheceu um cara e, de todas as interpretações que consegui imaginar naquela noite, pareceu que ela acabou se afastando da amiga, indo para casa com aquele cara e ficando completamente bêbada. Isso poderia ter acontecido antes mesmo de ela sair da boate, quem sabe? E quase certamente ela dormiu com ele. Quero dizer, não havia motivo algum para eu acreditar que ela não tivesse dormido com aquele cara aleatório. A mensagem da amiga dela foi enviada mais de 1 hora antes de ela voltar para casa. E, a menos que ela tivesse ido a uma boate do outro lado da cidade, isso não fazia sentido. Ela provavelmente teve que ter ido a outro lugar e, de qualquer forma, teve que ter sido na casa daquele cara. Eu queria socar a cara daquele idiota, mas não fazia a menor ideia de quem ele era, e tinha quase certeza de que ela também não sabia. Isso só piorou a situação, tinha que ser algum cara aleatório com quem ela decidiu arruinar nosso casamento. Então comecei a imaginar tudo o que poderia ter acontecido entre eles. Sim, naquele momento, eu queria quebrar alguma coisa. Fui até o quarto e comecei a sacudi-la fortemente para tentar acordá-la, mas, por mais que eu tentasse, ela não se mexeu além de soltar um gemido cansado. Desisti e fui para a sala tentar dormir. Obviamente, isso não funcionou para mim, pois fiquei pensando demais. Odeio quando parece que sua vida inteira está prestes a mudar num piscar de olhos. E eu odiava isso especialmente neste caso, pois a mudança estava acontecendo por causa de um motivo tão estúpido. A verdade é que, mesmo que o motivo fosse idiota, se alguém está disposto a me trair de forma tão direta, isso significa que eu não deveria ter estado com esse tipo de pessoa desde o início. Pela minha reação, acho que ficou claro que de jeito nenhum eu ia guardar aquilo só para mim. Assim que ela apareceu lá embaixo pela manhã, eu desatei com ela. Perguntei novamente o que ela havia feito na noite anterior e ela hesitou, pensando se seria melhor mentir ou não, antes de dizer que tinha ido à boate com a amiga. Perguntei se era só isso, e ela confirmou.
Mencionei o quão bêbada ela estava na noite anterior e que ela não lembrava de quase nada do que havia acontecido, o que não surpreendeu, considerando seu estado, já que ela nem conseguia confirmar nada. Cansado de joguinhos, eu disse. Em meio à sua embriaguez, você me admitiu que me traiu. Ao ouvir isso, ela se agitou de imediato e começou a balançar a cabeça, repetindo nunca várias vezes. Quero dizer, se eu soubesse que ela tinha ido para casa com alguém, sua reação já teria denunciado isso. Se eu a tivesse acusado disso quando ela realmente não me traiu, a reação teria sido muito mais agressiva do que a que recebi. Ela estava tentando, talvez, controlar os danos. Eu disse a ela que havia fotos no telefone dela mostrando-a na cama com aquele cara. Ela pegou o telefone na hora, parecendo em pânico enquanto corria para a galeria. Quando não encontrou nada do que eu descrevia, ela perguntou: "Do que você está falando?" Perguntei então por que ela precisava verificar se aquelas fotos estavam lá, já que sabia que não havia feito nada na noite anterior. Ela respondeu que isso poderia ter acontecido por acidente por conta da embriaguez. Perguntei por que, sendo uma mulher casada, ela tinha ido à boate e ficado tão bêbada que alguém poderia ter dormido com ela e ela não se lembraria de nada. Ela não teve resposta naquele momento. Eu estava cansado de joguinhos e disse que tinha visto as fotos dela aconchegada com o cara na boate, e que a mensagem da amiga dela comprovava que ela tinha ido para casa com ele. Mencionei quanto tempo se passou entre aquela mensagem e quando ela voltou, deixando claro que ela definitivamente estivera em outro lugar. Ela não conseguiu me responder. Eu apenas disse que era bom que ambos soubéssemos a verdade, ali mesmo, e declarei que queria o divórcio. Ela não conseguiu responder a isso. E, sinceramente, eu não fiquei surpreso. Era muito melhor do que a situação dela tentar implorar para mim. Saí naquele momento e fiz uma longa viagem de carro. Durante a viagem, parei em algum lugar e comecei a procurar um bom advogado de divórcio. Eventualmente, encontrei um, fui ao escritório dele e paguei um adiantamento. Eu não deixaria nenhuma margem para que ela tentasse me reconquistar. Eu não queria nada daquilo. Quando voltei para casa, ela começou a implorar. Creio que ela teve tempo para refletir e percebeu o quanto não queria perder o que já tínhamos. Claramente, ela estava tentando mexer com meus sentimentos, falando de todos os planos que havíamos feito para o futuro, e dos filhos que queríamos ter, das viagens pelo mundo, de ir ao Camboja no final do ano, e até daquela casa dos sonhos para a aposentadoria que planejávamos. Ela chorava quase que freneticamente. Admito que senti uma pontada de arrependimento ao ver que todos aqueles planos iriam se dissolver no ar, mas não me permiti assumir a culpa por aquilo. No dia seguinte, saí de casa e procurei um motel para passar a noite. Eu realmente não podia mais continuar vivendo sob o mesmo teto que ela, nem mesmo dormindo no sofá longe dela. Felizmente, não demorou para que os papéis do divórcio fossem redigidos, e quando ficaram prontos, eu os enviei para ela por meio de um oficial de justiça enquanto ela estava no trabalho. Claro que ela ficou furiosa, mas isso só me fez sorrir, tanto quanto eu amava algumas semanas antes de todo esse drama. Não foi difícil sentir um ódio tão forte por ela. Acho que foi por esse ressentimento que decidi fazer algo ainda pior. Se havia uma única pessoa que ela permitia te irritar mais, essa pessoa era Daisy, aquela pobre mulher, que nem fazia mais parte da vida dela. Mas qualquer menção a Daisy significava que algo desagradável estava por vir. Pode ser que houvesse mais na história do que Lily deixava transparecer, já que sua reação sempre parecia desproporcional. Talvez também houvesse ciúmes, pois Daisy tinha retornado ao meio acadêmico depois da faculdade e estava se saindo muito bem. Decidi procurar Daisy, e fazia tanto tempo desde a última vez que conversamos que só meu primeiro nome não bastava para que ela se lembrasse de quem eu era. Ao acrescentar meu sobrenome, ela se recordou e pareceu genuinamente feliz em ouvir de mim. Ela sempre foi uma pessoa super doce. Conversamos um pouco, e quando ela perguntou sobre Lily, fiquei feliz em dizer que estávamos nos divorciando. Ela fez uma pausa antes de se desculpar, e eu sugeri que nos encontrássemos para colocar a conversa em dia. Ela não teve problema com isso. Assim, Daisy e eu nos encontramos em um café local e nos demos muito bem, realmente muito melhor do que eu esperava. Comecei a enxergá-la de uma forma completamente nova, não só porque a procurei para deixar minha futura ex com ciúmes, mas porque o fato de eu estar indo para o divórcio me permitiu vê-la como uma possível parceira. Passamos cerca de 2 horas conversando e, ao final, nos abraçamos. Foi tão bom, pois eu realmente senti muita falta dela. A partir daí, passamos a manter contato quase diariamente. Mas, antes que algo acontecesse entre nós, preciso voltar à história do divórcio. Não vou te entediar com detalhes, mas tive que abrir mão da casa, mesmo com as provas que tentei apresentar. O problema foi que minhas provas se baseavam em muitas suposições e não ajudaram meu caso como eu esperava. Não havia nenhuma prova concreta e definitiva de que ela fora infiel, pelo que o juiz entendia. Abrir mão da casa, no entanto, me poupou do fardo de pagar pensão, e só por isso serei grato. Depois disso, Lily e eu mal nos falávamos, a não ser quando se tratava das consequências do divórcio. Agora livre, passei a sair com Daisy muito mais frequentemente do que antes e aproveitei cada segundo disso.
Ela era praticamente a mulher perfeita para mim. Digo isso por conta do fato do jeito dela falar e agir, muito mais parecido comigo do que era com a minha ex. E agora ainda havia o fato de podermos discutir todos os tipos de assuntos sem acabar nos odiando, o que significava muito para mim. Não sei de onde veio, mas um dia me aproximei para beijá-la e ela retribuiu. Foi aí que começamos a namorar. Fomos discretos, então Lily não tinha ideia de que estávamos juntos, bem, pelo menos, até irmos juntos para uma viagem no Camboja. Sim, o mesmo Camboja que havíamos planejado. Eu postei fotos dela e minhas, e dizer que Lily pirou e ficou cheio de ódio seria um absoluto eufemismo. Ela me chamou de todos os nomes imagináveis, estava claramente furiosa. Começou a postar mensagens muito específicas no Facebook, claramente fazendo referência a nós, e disse que o Camboja era algo que deveríamos ter feito juntos, que era algo que tínhamos combinado no passado, acusando-me de ter ido com Daisy de propósito para irritá-la, mesmo com ela agora não sendo mais nada minha. Quero dizer, isso era só parcialmente verdade. Eu já planejava sair para tirar ela da minha cabeça, mas acabou sendo ainda melhor ao lado da minha nova namorada. Daisy me contou que também vinha recebendo mensagens ameaçadoras de Lily, mas, quando eram amigas, já se conheciam há tempo suficiente para que tais coisas não a abalassem tanto. Daisy sugeriu que fossemos para a Tailândia, e eu aceitei, pois era algo que realmente queria fazer, nada a ver com provocar alguém, embora isso fosse, obviamente, uma vantagem. Quando percebi, parecia que Daisy e eu até precisaríamos começar um blog de viagens, algo que admito, também fiz para deixá-la ainda mais animada, já que sempre brincávamos sobre isso. Enquanto isso, Lily sofria visivelmente ao me ver me reerguer e, para piorar, com a pessoa que ela provavelmente mais odiava naquele momento, sua antiga melhor amiga. Obviamente, sem a casa, mudei-me para ficar com Daisy e as coisas têm sido tranquilas. Olhamos para o futuro com muito otimismo, pois tudo parece tão bom entre nós. Em algum momento, pretendo pedir Daisy em casamento, e as crianças também farão parte dos nossos planos. Mal posso esperar para ser pai. Vou continuar vivendo a minha melhor vida ao lado dela. E se as coisas que faço com Daisy desagradam Lily, isso é apenas parte do negócio. Um bônus, se assim posso dizer. Tudo o que sei é que estou mais feliz do que nunca, enquanto ela permanece constantemente tomada pela raiva. Me ver feliz com Daisy? Isso é exatamente o que eu quero. E acho que o meu relato serve para mostrar que se alguém não te valoriza, você definitivamente deve seguir adiante e não ficar preso a um passado ruim. Comentários sobre o relato. A maneira como a ex-esposa do Op, Lily, transformou um pequeno desacordo em uma noite inteira de rancor e vingança calculada diz muito sobre o caráter dela, ou sobre completa ausência dele. Quero dizer, de verdade. Parece que a situação já estava pegando fogo, e ela simplesmente resolveu botar mais lenha na fogueira. Mas, como dizia minha avó, quem brinca com fogo muitas vezes acaba se queimando. E eu acho que foi exatamente o que aconteceu aqui com ela. Que história lamentável. Infelizmente o Op já tinha conhecimento do jeito esquentado da esposa, mas sempre fingiu não ver, até ser ele que teve que sofrer com isso. Quanto a ela, ao invés de resolver as coisas de forma madura, tanto com a sua ex-amiga, quanto com o seu marido, Lily preferiu exacerbar o problema só para se sentir no controle da situação. Essa necessidade de vingança e de provocar os outros só demonstra uma enorme falta de autoconhecimento e maturidade por parte dela. No lugar dele eu também ficaria bastante irritada e não aceitaria tamanho desrespeito. Ela o traiu, mostrou o dedo do meio, e ainda quis reclamar dos dois viajando juntos. Essa história é um lembrete de como a vingança pode sair pela culatra, e de que existem pessoas que preferem acabar com todas as suas relações do que simplesmente assumirem que erraram e tentarem melhorar. Já passei por algo parecido com alguém e posso dizer que o melhor é sempre focar em relações verdadeiras e saudáveis. O Op age como se tivesse aprendido algo ou como te tivesse saído muito por cima. Bem, de fato ele se deu bem por se afastar de uma péssima esposa e pessoa, todavia, logo após terminar um casamento e perder alguns bens, a primeira coisa que ele faz é entrar em outra relação, muito com o intuito de vingança também. Acho engraçado ver que muitos caras não conseguem terminar uma relação sem já entrar em outra. Isso me parece muito uma carência e necessidade eterna de autoafirmação, usando uma nova pessoa para isso. Relacionamentos devem ser sobre parceria e comprometimento com a pessoa amada, e não uma disputa de egos. É bem por isso que o novo relacionamento do Op tem chances maiores de dar certo do que o anterior. Desde que ambos tenham maturidade, carinho e respeito mútuo, é possível dar certo. Do contrário, ou caso você perceba que a pessoa que está do seu lado não é mais assim, o correto é terminar a relação, e não fazer vista grossa como o Op fez. Mas, agora desejo toda a sorte para ele, e que ele possa ser feliz. E qual a sua opinião sobre essa história? Me diga nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Valeu e abraço! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais.
considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.